Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou trabalhador aqui do Grupo de Estudos San Germano, do GRESG, e hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio de um trabalho que a gente faz com muito amor, que se chama Sentimentos que Adoecem. Nesse trabalho, é importante introduzir sempre, a gente vai falar um pouquinho a cada episódio de sentimentos e dos efeitos que esses sentimentos podem ter no nosso organismo, na nossa mente, e o efeito negativo que isso pode gerar, uma enfermidade e possíveis necessidades ali de tratamentos, enfim. Hoje, o sentimento do dia, e não é bem sentimento, é emoções, sentimentos e comportamentos, né? E hoje eu vou trazer uma emoção aqui. O nome dela é medo. Todo mundo que está ouvindo esse vídeo, e eu que estou também tendo esse prazer aqui de falar com vocês, todo mundo tem medo, teve medo, vai ter medo, porque o medo faz parte da vida. Mas até que grau a gente deve aceitar esse medo? Até que ponto é um medo natural ou se transforma num medo patológico, num medo criador de doenças? Vamos falar um pouquinho disso nesse episódio. Mas para começar, definição de medo, né? Eu fui buscar uma definição para a gente iniciar o trabalho, e a definição é: estado emocional resultante da consciência do perigo ou de ameaças reais, hipotéticas ou imaginárias. Legal começar com o estado emocional, que simboliza emoção, o que a gente estava falando agora. Mas já na definição, que é uma definição do dicionário, é bem legal: consciência do perigo ou de ameaça, ok. Aí ele vem reais, hipotéticas ou imaginárias. Essa definição ela já vai trazer uma primeira, vou dar um spoilerzinho sobre o medo. O medo de coisas reais, de possibilidades existe, mas muitas vezes o medo se torna irracional, se torna algo criado pela nossa mente, muito mais do que qualquer situação prática. Mas vamos falar bem do medo primeiro, tá? Até porque ele é importante. O medo, ele é uma emoção necessária à nossa sobrevivência. Quando a gente passa por uma situação que gera um medo, seja por um motivo que for, o nosso corpo, o nosso organismo imediatamente se prepara, ocorre liberação de hormônios, ocorre um aumento do batimento cardíaco, ocorre um estado de alerta muito acima do nosso padrão normal. E esse estado de alerta é necessário para a nossa sobrevivência. A gente tem medo de ir na beira do precipício, porque o nosso corpo, de alguma maneira, sinaliza para a gente que se você for na beira, você pode cair. A gente tem medo de pular numa jaula de um tigre, de um leão, porque a gente sabe, o nosso corpo sabe que ali a gente está correndo risco de vida. O medo, ele simboliza. Imagina numa criança que passa ali pela primeira vez, ela sobe no sofá e de repente cai, se machuca, e ela passa a ter um certo medo daquilo, porque talvez para ela, naquela fase do desenvolvimento, aquilo seja realmente perigoso. Então o medo ele é fundamental. Ele traz para a gente uma possibilidade de sobrevivência, ele é baseado no instinto de sobrevivência. E aí, o próprio livro dos Espíritos, eu peguei aqui nos estudos, a pergunta 702 do livro dos Espíritos, onde Kardec vem e pergunta, né? O instinto da conservação é uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos é a seguinte: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Verdade. O medo mecânico, o medo instintivo, ele não é pensado, ele não é criado, ele não é planejado, ele é instintivo, ele é mecânico, é automático. Outros medos são racionais, vêm de construções, de pensamentos, de possibilidades que a gente racionaliza, entende e, de alguma maneira, se projeta e consegue se proteger do que está acontecendo. Então, se o próprio livro dos Espíritos trata o medo como algo normal, como algo razoável, como algo coerente,
Está longe de ser o objetivo aqui falar mal do medo. Inclusive, se a gente pensa em medo, a ausência do medo é perigosíssima para qualquer um. A ausência do medo, na verdade, não é algo bom, é algo imprudente, é imprudência. É você, de repente, se colocar numa situação de risco porque não tem medo, sem nenhuma necessidade, sem nenhum aprendizado, sem nada, simplesmente porque sim. Ser corajoso não pode ser imprudente. Ter coragem é um conceito até que eu gosto muito que os mentores aqui uma vez trouxeram para a gente, de agir com o coração é ter coragem, de sim encarar, enfrentar as situações, as dificuldades, ter uma postura ativa, mas isso está muito longe de ser imprudente. Ser imprudente é simplesmente ignorar os riscos de uma situação. Ser imprudente é, tá pegando fogo, eu vou entrar ali para ver como é que é. Isso não é racional. Então, muito cuidado. Não tentem jamais ignorar ou deixar de lado os medos, essa emoção tão importante para a nossa sobrevivência humana, tá? A gente sempre fala, né? Todas as emoções, elas são muito importantes. A raiva é importante, a alegria é importante, a tristeza é importante e o medo também é muito importante. Estou quase falando do Divertidamente, né? Daquele livro, do filme, quer dizer. Mas, então vamos acolher o medo. Só que a gente também está aqui para entender o que o medo pode provocar em termos de doenças, males, enfermidades. Então vamos agora tentar pensar de outra forma. O medo é bom, o medo é racional, o medo é instintivo, o medo equilibrado protege a gente, a ausência do medo é imprudência. Ok. Então quando que o medo vira algo patológico, pessoal? Quando é que o medo se transforma em algo perigoso e ruim? E para entender isso, eu trouxe um trecho não, um conceito, uma consideração feita por Joana de Ângeles. Lembra que Joana de Ângeles trabalha muito essas questões psicológicas, né? Efeitos psicológicos das nossas emoções, comportamentos na nossa vida. E ela traz a seguinte definição curta, mas que a gente vai debater um pouquinho. Medo é negativo quando desequilibra de forma irracional o espírito. O medo em excesso agride almas e as infelicita. E aí vem a palavrinha, duas palavrinhas chaves, pessoal. Quando o medo desequilibra desequilibra a primeira palavrinha, de forma irracional. Nosso objetivo aqui na vida é aprender, é melhorar, é crescer, é evoluir, sim. Mas isso só acontece através do equilíbrio. Se a gente tem uma situação, uma lição muito dura para enfrentar, mas a gente não consegue, de alguma forma, no meio daquele processo, se equilibrar, talvez a gente não consiga absorver o que precisa. Se a gente está passando por uma expiação difícil e perde totalmente o sentido do raciocínio, a racionalidade, será que essa expiação, mesmo que seja importante, está trazendo o que a gente precisa de verdade? Então, na vida, a gente tem que buscar o equilíbrio. E aí, pensando nessa ideia de Joana de Ângeles, seria um medo desequilibrante, vou chamar assim. O que seria esse medo irracional? E ela define assim: o que é o desequilíbrio? É quando o medo se transforma em uma sensação de temor, angústia e gera uma energia de baixo padrão vibratório. No conceito psicológico, o medo se torna ruim quando ele se transforma em fobia. A gente já ouviu esse termo, né? Claustrofobia. O que é isso? Medo dos lugares fechados. Mas não é aquele medinho que todo mundo tem, às vezes, pô, o elevador parou, de repente, todo mundo fica incomodado, ninguém fica... É quando se torna algo que te desequilibra. A possibilidade de estar dentro de um elevador te faz um mal tão grande que você
por vezes não têm coragem de pegar o elevador. E aí, olha essa definição que o Joana traz. Ele gera energia de baixo padrão vibratório. Vamos imaginar aqui junto as consequências dessa energia de baixo padrão vibratório, pessoal. Quando a gente está com energia de baixo padrão vibratório, a gente vai se sintonizar com que tipo de espíritos? Com aqueles que também estão com baixo padrão vibratório, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. De certa forma, quando a gente está com baixo padrão vibratório, a gente abre as portas para influências externas. Ninguém é obsidiado sem ter autorizado isso, mesmo que a autorização não seja expressa. E o perigo disso é enorme, porque você acaba entrando muitas vezes numa bola de neve. Você já está com um medo excessivo, você já está desequilibrado e, de repente, sintoniza com uma energia de baixo padrão que potencializa esse desequilíbrio. E aí é como se você entrasse num ciclo complicado de sair. Porque você já está vivendo aquela sensação, aquela energia, e com dificuldade, muitas vezes, de racionalizar. Para o nosso corpo, lembra, né? As nossas células que fundamentam as unidades do nosso corpo, elas estão conectadas o tempo todo com a nossa mente, com o nosso padrão de pensamento e padrão de vibração. Se de um lado a gente pode falar que muitas vezes o nosso pensamento positivo ele dá às nossas células uma razão para lutar, da mesma forma, se nosso padrão de pensamento e vibração é negativo, aquilo chega nas nossas células. Aquilo faz com que as nossas células talvez não trabalhem do jeito correto, que as nossas células talvez não pratiquem as suas ações necessárias no nosso metabolismo da melhor forma, o que pode ser um causador imediato de doenças. Então, se a gente entende que esse desequilíbrio ele provoca esse baixo padrão, como Joana traz, e sabe o que o baixo padrão pode causar, a gente consegue entender como o medo pode desencadear uma série de doenças. Às vezes doenças físicas, às vezes doenças mentais, às vezes doenças do espírito. Claro, pessoal, quando a gente fala de medo, né, a gente tem que entender que muitas vezes a causa do medo ela está no espírito. De repente, se numa outra vida você passou por uma situação, isso não estou generalizando, tá? Estou dando um exemplo aqui. Você passou por uma situação de um afogamento. Você morreu afogado na vida passada. É natural que o seu espírito, tendo esse registro dentro dele, talvez tenha um medo de um passeio de barco, um medo de um mar agitado. Ok, isso é normal. Você talvez não se sinta confortável com aquilo, nem você é obrigado a fazer aquilo. Mas isso não pode gerar uma situação tão extrema ao ponto de repente, você não poder passar perto de uma praia. Ou, de repente, você ficar totalmente desesperado a cada vez que um ente querido seu vai na praia. E esse ente querido não tem esse medo, gente. E aí você acha, naquela angústia do teu sentimento, que você está protegendo. E eu entendo esse sentimento. Só que se tornou irracional. Você está querendo uma regra que as pessoas se comportem do jeito que você entende. E se não acontece, você se desequilibra. Olha o desequilíbrio acontecendo. Olha a irracionalidade acontecendo. Então, de novo, é importantíssimo que você tente entender duas coisas sobre o medo, inicialmente. As causas, quando for possível. Por que quando for possível? Porque talvez a causa não esteja na nossa vida agora. Se a causa não está nessa vida agora, nós encarnados não temos o conhecimento pleno das outras vidas. Então, muitas vezes, esse entendimento não é entender o motivo exato, mas é entender que ele existe e tentar lidar de outra forma. Então, esse é o primeiro ponto, descobrir as causas. E o segundo ponto, entender que os medos, eles são individuais.
que a gente não pode querer que as pessoas tenham os medos que a gente tem. Que a gente não pode exigir que as pessoas se comportem do jeito que talvez a gente se comporte sobre determinadas coisas. Não, eu não aceito que meu filho vá fazer um passeio em um determinado horário. Ele tem, óbvio, pessoal, de novo, cada um cria do seu jeito e tudo tem bom senso e regras. Mas eu escuto, já vi situações de mães que, por exemplo, não deixam o filho pisar num bairro onde vai ter um jogo de futebol. Óbvio que você tem que proteger, óbvio que tem cuidados a tomar, se precaver, talvez não vai usar a camisa do time, enfim. Mas que aquilo gera uma série de situações e confrontos e problemas que podem ser cruéis, tanto para quem está sentindo medo, quanto para quem não está, e de repente tem que se sujeitar a determinadas situações. E aí, pessoal, o medo pode gerar uma série de doenças, né? E uma série de consequências. Mas talvez a mais clássica e a mais famosa hoje, principalmente nos dias de hoje, e de novo, não estou dizendo que é a mais importante, não é isso, mas talvez seja a síndrome do pânico. O que é fundamentalmente essa síndrome do pânico, né? É um intenso medo e mal-estar que gera, inclusive, sintomas físicos e cognitivos. A pessoa tem tanto medo de alguma coisa que, às vezes, ela não consegue sair de casa porque ela não quer lidar com aquilo. Eu tenho medo de lugares cheios, eu tenho medo de andar na rua e ser assaltado. E isso se transforma de uma forma que você começa a ter falta de ar, ter taquicardia, sudorese, dor no peito, a cada vez que você pensa em ter que viver aquela situação. Então, olha de novo, você se desequilibra, não é racional aquilo, mas quando a gente está dentro da situação, às vezes a gente acha que é, tá? Às vezes a gente acha, não, claro que é racional, eu sei que tem muito assalto aqui, então, verdade. Só que isso não é racional no momento que te tira do equilíbrio, tá? E aí, quando você chega num grau como uma síndrome do pânico, que de novo é um exemplo, sua vida toda, de certa forma, está afetada. Como é que a gente evolui, pessoal? Convivendo. Ninguém evolui sozinho. Você evolui convivendo com pessoas, vivendo situações, lidando com aprendizados, lidando com problemas. É assim que a gente evolui. Se você não se fecha de tal forma que nem consegue ter contato com pessoas, com situações, com a vida, com o seu trabalho, com a dinâmica que você tem familiar, você está, de certa forma, tornando a sua encarnação vazia. Vazia em termos de aprendizado. E aí, aquela doença que pode gerar um problema nas suas células e desencadear um problema físico, já está afetando o seu lado psicológico, mental, você já não consegue lidar bem com aquilo, pode virar uma doença espiritual também. Uma doença espiritual no sentido que você não vive o que você se planejou para viver, o teu planejamento reencarnatório, aquilo que você está buscando de alguma forma. E aí, o clássico do medo, da síndrome do pânico, é a fuga. A gente tentar fugir daqueles problemas. A gente ficar paralisado. O medo paralisa, né? A gente ficar paralisado numa situação em que a gente não consegue se movimentar. Dito isso, pessoal, então já entendi a parte boa do medo, agora entendi que o medo em excesso, desequilibrante e irracional pode me fazer passar por uma série de enfermidades dos mais diferentes tipos. Só tem um problema. Como é que eu lido com esse medo? Como é que eu tento não deixar esse medo me se tornar desequilibrante? E a resposta, ela talvez seja o caminho para isso, vou chamar de uma maneira difícil, ele é simples e complexo. Como assim, né? Coisas opostas. A resposta para lidar com medo, ela está basicamente na fé. Isso é simples, a fé. Complexo é praticar essa fé de forma constante, de forma real. Por que ela está baseada na fé, pessoal? Se a gente lembrar o que a doutrina fala,
que nada acontece por acaso, que existe uma lei de causa e efeito em tudo que a gente vive, a gente vai passar a ter a capacidade de enxergar que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Que o que a gente tiver que passar, muitas vezes, está fora do nosso controle. Cuidado de novo, eu não estou falando que você tem que ser imprudente, eu não estou falando que você tem que atravessar a rua sem olhar se está vindo carro ou não, porque se tiver que ser atropelado eu vou. Não, isso não. Isso também é irracional. E algo irracional não faz sentido. A fé tem que ser raciocinada, é isso que a doutrina espírita ensina para gente, né? Mas não adianta eu achar que sou capaz de evitar as situações que eu preciso passar, porque mesmo que eu consiga, isso vai estar no meu plano, vai estar no meu caminho, na minha próxima vida. Eu vou só adiar o que eu preciso passar. Cuidado para não achar que você é o dono do mundo, que você é Deus, que você é capaz de definir as coisas. Não. Quando a gente consegue trabalhar a fé, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o lado espiritual, quando a gente reconhece a nossa fragilidade como ser humano, e nós somos seres frágeis, a gente consegue minimamente entender que mesmo que a gente tenha medo, a gente vai passar pelas situações necessárias. Que não sair de casa não é uma opção. Que não encarar uma situação não é uma opção. Porque é isso que a gente veio vivenciar, é isso que a gente veio passar aqui nessa experiência terrena. Então, quando a gente tem fé, a gente consegue ter um entendimento e consegue colocar em prática a coragem. De novo, o agir com o coração. O agir com o coração sendo o nosso coração conectado com o mundo espiritual. Outra ferramenta muito importante que tem a ver com a fé, que é a prece, né? Se a gente está passando por uma situação que nos deixa com medo, eu estou com medo de sair de casa, eu estou com medo de uma conversa com alguém. Eu combinei uma conversa com um parente, com um ente querido, com uma esposa, com uma marido, uma conversa no trabalho, mas eu estou me sentindo tão angustiado, eu estou com medo daquilo, que me dá vontade, às vezes, de dar uma desculpa para não ter que passar por aquilo. Eu vou dar uma desculpa porque aí eu fujo dessa conversa. Olha de novo a fuga. Faz uma prece. Pede ajuda. Pede orientação. Pede que o teu mentor, que o seu anjo da guarda, que o seu espírito protetor esteja ao seu lado nessa hora. Pede tranquilidade, serenidade, para poder lidar com aquilo. A prece é a melhor forma da gente se conectar com o divino e elevar o nosso padrão vibratório. Lembra que eu falei do baixo padrão? Terceiro ponto para lidar com medo. Falei um pouquinho disso antes, mas vou reforçar agora. Tentar conhecer a causa desse medo. Conhecer a causa talvez não seja, como eu disse, possível em todos os casos, mas em alguns são. E mais do que a causa, é tentar entender e racionalizar o que eu posso fazer, sem ser fugir, para lidar com isso de outra forma. O que eu posso tentar pensar quando aquele pensamento nada positivo vier? Eu tenho que acolher esse pensamento, mas eu tenho que mudar o pensamento. Eu tenho que tentar. Por que será que eu tenho tanto medo de perder alguém? Será que é porque eu tenho medo de ficar sozinho? Mas eu vou ficar sozinho se eu perder alguém? Eu tenho outras pessoas? Não, não tenho. Será que eu não preciso formar novos laços? Será que eu não preciso construir novas relações? Isso não quer dizer que você vai ficar confortável em perder alguém, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. Mas refletir sobre os medos, ele é importante. Ele é necessário para que você possa entender caminhos. Então, eu tenho medo de perder alguém, porque essa pessoa é muito importante para mim. Será que eu estou cuidando, valorizando, não cuidando, evitando, achando que você é Deus e vai evitar o desencarne daquela pessoa? Não dá, pessoal. Mas será que eu estou demonstrando meu amor por aquela pessoa do jeito certo? Será que eu estou sendo claro no sentimento que eu tenho com aquela pessoa? Será que eu estou... Isso é refletir sobre o medo. Reflitam, conheçam, se autoconheçam, conheçam as suas características.
E claro, pessoal, indo para o lado mais prático, saindo um pouco só do religioso, existem grupos de ajuda para os mais diferentes tipos de medo. Se você pesquisar, você vai achar grupos, sites, informações que lidam com todos os tipos de medo. Claustrofobia, medo de insetos, medo de baratas. Antes de começar o vídeo, eu estava lendo aqui, fiquei até curioso, confesso para vocês. Existem grupos de apoio para tudo. E como sempre a gente fala, acho que em quase todo episódio eu volto nisso, desculpa ser repetitivo. O apoio psicológico, o acompanhamento de um psicólogo, o pedido de ajuda, o apoio de um amigo, abra seu coração, fale do que você tem medo, peça ajuda, busque o apoio, não se isole, não feche você na casca da tartaruga que não quer sair dali e que quando sai muitas vezes se esconde de novo rápido. Esse é o caminho para lidar. Fé, autoconhecimento, prece, apoio psicológico e apoio dos nossos queridos, daqueles que estão ao nosso redor. E sim, você tem pessoas que te amam. Você tem pessoas que se importam com você, independente de erros, equívocos. Você tem pessoas. Busca o apoio. Essa é a proposta, pessoal. Espero que a gente consiga junto lidar, e eu digo de mim também, com nossos medos de uma maneira mais saudável. Espero que a gente possa aprender com esses espíritos que vêm, como Joana, ensinar para a gente a lidar com essas questões. E agradeço vocês por estarem comigo em mais esse episódio e até a próxima. Um abraço para todo mundo, pessoal.